Veja, você que é incrédulo, que vai me xingar, esse vídeo então não é para você. Mas convido a todos que querem abrir os olhos e ter entendimento das coisas do mundo invisível, que ouça o vídeo até o final. Diz assim: amados, não creiai a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Ele só prega a vitória, ele só prega as condições financeiras para a igreja que Deus vai fazer. Lá eu via as vestes das irmãs, das almas que já partiram. Os vestidos muito bem compostos, maravilhosos. Eu não seria louca de passar para vocês uma revelação enganosa. Como está escrito no livro de Ezequiel 13, no capítulo 13, fala: ai do profeta que disse quando eu não enviei. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Os outros que nos afrontam, que vocês que nos afrontam estão perdoados, não é? Fiquem em paz, os que falaram e se arrependeram e nos pede desculpa, fique em paz. Vamos caminhando para o céu juntos. As mágoas têm que cair por terra, nós temos que perdoar. Esse é o evangelho que Jesus Cristo ensinou. Veja, você quem... Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje eu estou entrando num assunto de uma mulher de Deus chamada Pastora Nadir. Amados, eu quero começar agora com vocês, falar um pouco dessa mulher. Eu quero dizer que eu conheço a pastora Nadir há alguns tempos atrás, já fiz vídeos falando dela, né? Falando que realmente era uma mulher de Deus que prega aquilo que a Bíblia diz, mas muitos não aceitam, né? As pessoas que vivem ao contrário da doutrina, daqueles que nós aprendemos, eles não vão aceitar, porque eles aprenderam uma doutrina errada. Muitos falsos profetas, como ela falou agora, daqui a pouco eu vou colocar um vídeo falando sobre, ela vai falar um pouquinho sobre falso profeta, e vocês vão participar desse meu trabalho hoje. Vocês que não me conhecem, eu me chamo Pastor Paulo Farias, eu estou falando um pouquinho hoje sobre a pastora Nadir. Ela fala da palavra de Deus, irmãos. A Bíblia diz claramente que nos últimos tempos muitos apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, né? E doutrina de demônios. E eu acredito na pastora porque a Bíblia fala sobre esse assunto e ela prega contra a mentira, contra o pecado. E muitos falsos pastores, eles estão abrindo igreja, estão nas igrejas enganando milhões de crentes, como Satanás também já enganou a terça parte das estrelas lá no céu, e aqui na terra ele está arrastando milhares de crentes, né, na cauda dele. Mas antes, eu quero deixar para vocês que a pastora Nadir, eu gosto muito dela porque ela fala a verdade. Muito criticada nas redes sociais, mulheres que têm o espelho do mundo que levanta contra ela, pastores que têm espelho do pecado do mundo que levanta contra ela, né? E eu estou defendendo, irmão, a palavra de Deus, defendendo aquilo que é verdadeiro. Essas pessoas que estão aí na mídia, aí nas redes sociais, começaram agora, tem mais ou menos uns 10 anos, 15 anos, não sabem ainda o evangelho verdadeiro, né? Eu assisti um vídeo da pastora Nadir
que ela falou que todas as pessoas que vão na igreja realmente conhecem a verdade, mas depois, pelo tempo, eles voltam às fábulas, né? Voltam a pecar contra Deus e vai distorcendo a Bíblia e vai abrindo congregação, ministério, aí traz outra doutrina sem ser a nossa, conforme que a Bíblia diz, né? Que um espírito sem ser o nosso, um evangelho sem ser o nosso, um Jesus sem ser o nosso, porque a Bíblia fala contra o pecado, a vaidade, o mundo, né? E eles não pregam contra o pecado. Eu vou deixar para vocês, antes de assistir aqui um vídeo com vocês, com a pastora Nadir, eu gravei aqui um pedaço, ela vai falar sobre os falsos profetas. Então, a Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 19 e no 20, no 19, Jesus foi ali até aquele pastor e falou que lá tem obra, tem fé, tem esperança, tem evangelização, tem trabalho. As primeiras obras é melhor do que a segunda, né? As segundas obras, a primeira obra é melhor, aliás, a segunda obra é melhor do que a primeira, né? Eu tentei marcar direitinho aqui. Então, vocês que estão acompanhando esse meu trabalho, eu também prego a verdade. Eu prego a verdadeira doutrina, né? O evangelho verdadeiro, não esse evangelho falso, né? Um evangelho sem ser de Deus, é um evangelho dos seres humanos que estão sendo enganados, né? E enganando também as pessoas. Quero agradecer a Deus pela vida da pastora Nadir. Eu passei, pastora Nadir, há um tempo sem falar com a senhora, sem entrar nas redes sociais, porque eu estava passando uma prova, né? Mas graças a Deus que eu venci. Eu estou aqui hoje defendendo a nossa pátria, o evangelho verdadeiro da porta estreita, um evangelho sofrido, né? Como Jesus disse, que aqueles que servem a Cristo são perseguidos, né? Sofrerão perseguição. Então eu, mais a pastora Nadir e outros obreiros, outras missionárias, pastoras, né, que estão trabalhando na seara, aquelas que estão na porta estreita, vão ser perseguidos. Jesus foi perseguido e nós também. Então eu quero desejar para a pastora Nadir muitas vitórias, que o seu ministério cresça cada dia mais, e eu estou aí juntos. Eu estou fazendo primeiro esse vídeo desse ano 2023, e vou fazer mais vídeo falando de Jesus, e também mandando também um vídeo, os seus vídeos, pastora Nadir, aqui no meu canal, para muitas pessoas conhecerem a verdade, através da palavra de Deus, que Jesus tem tocado no seu coração para pregar o evangelho. Tem muitas pessoas que não sabem ainda, então no meu canal eu quero colocar a senhora pregando a palavra de Deus. Eu vou colocar aqui um pedacinho para os irmãos, a palavra com a pastora Nadir. Vamos lá, falando um pouquinho aqui sobre a apostasia nas igrejas. Essa igreja, ela é manipulada por Satanás. É aquilo que Paulo diz a Timóteo, que nos últimos dias não sofreriam essa doutrina, mas teriam comichão nos ouvidos e dariam ouvidos à doutrina de demônios. É isto que tem acontecido em muitas e muitas igrejas, que são enormes, igreja de porte grande. Tem deixado entrar apostasia e tem aceitado as regras de Satanás. E não deixa o Espírito Santo governar, não deixa Cristo comandar. Então tá aí, irmãos, a pastora falando claramente, né, sobre esse assunto, que muitas pessoas não deixam o Espírito Santo trabalhar, e a apostasia dentro das igrejas, né, muitos pastores sendo enganados dentro das igrejas, falsos pastores estão ensinando heresias, e muitos crentes estão caindo nas mãos de Satanás dentro das igrejas. E sabemos que a pastora está falando que é verdade, a apostasia dos últimos tempos, né? Glória a Deus nas alturas, mas por aqui a gente anda no caminho da verdade
E estamos colhendo o fruto dela sim. Estamos recebendo os milagres dela sim. Não permitimos que portinholas do inferno cheias de heresias e manipulações entre nessa obra que Deus nos deu para ministrar. Essa obra é autogada, é oficializada pelo Senhor. E você, amado ouvinte, que nos acompanha no canal, você nunca será enganado. Todo profeta, todo pastor, pastora, ministro, pregadores que não for ortogado por Deus, oficializado por Deus e operado pelo Espírito Santo, virará com certeza. Então tá aí, meus irmãos, muitos não vão mais guardar sã doutrina, vão ficar com os ouvidos, né? Montoarão doutores, enganador, né? Então, o que ela está falando aqui é verdade, mas muitas pessoas criticam, até faz vídeos, né, falando que ela é mentirosa, e é nada esses falsos profetas, essas pessoas que faz vídeo aí contra a pastora Nadir, é porque quer ganhar dinheiro, né? Dinheiro, mas pelo menos ela prega a verdade, né? Ela não faz crítica, não critica ninguém, ela não critica as pessoas, não fala o nome das pessoas para se criticar, ela dá só um alerta para a pessoa vigiar, só isso que ela fala. Não fique colocando as imagens das pessoas para ficar zombando de maneira nenhuma. E quero deixar para vocês também outro assunto, né, da pastora Nadir, falando sobre os falsos profetas. Vamos lá. Do caminho errado. Mas quem são os falsos profetas? Eles nascem na verdade. Os falsos profetas, como o profeta Nadir, nasceu na verdade. Só que eles vão se tornando crente morno. Todas as conversas lhe agradam, toda pregação é válida. Toda igreja, toda placa de igreja para eles estão certa. Eles começam uma apostasia dentro da igreja se tornando falsos profetas. Mas todos eles começaram na verdade. Só que a apostasia entrou e eles aceitaram no coração a apostasia. E começam a pregar por conveniência, usando versículos próprios para conveniência. Usando versículos. Deixa eu botar um pouquinho aqui. Toda igreja, toda placa deles, sem ler a Bíblia. E por omissão de leitura peca. Assim também eram os fariseus, que está escrito aqui em Mateus 23, né? Que os fariseus estavam sentados na cadeira de Moisés. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observais, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque diz e não pratica. Veja que os fariseus já tinham essa peculiaridade de pregar e não viver. Alguns não tinham tanto interesse próprio, eles tinham interesse em fama, em ser elogiados pelas praças, receber saudações, ser os primeiros na sinagoga. Já o falso profeta quer dinheiro, ele quer presente, ele quer muitas coisas terrenas. Alguns querem fama também, querem ser afamados. Querem os escribas aí, os falsos profetas escribas também. Por isso que o Senhor chamava eles de hipócrita. Porque eles pregavam e não viviam. Assim é incomum essas coisas. É comum. Vocês estão acompanhando o meu canal. Vocês que não me conhecem, me chamo Pastor Paulo Sérgio Farias. Se vocês quiserem me ajudar, inscreva-se, deixe seus comentários aí. Eu vou colocar mais vídeo, uns pedacinhos, relembrando aqui a pastora Nadir. Sabemos que ela é uma mulher de Deus e nós temos de trabalhar juntos, irmãos, para defender a pátria, o Evangelho. Muitas almas precisam ser salvas através dos ministros verdadeiros. Satanás também transforma anjos de luz para enganar, se for possível, até os escolhidos. Mas as pessoas que estão na mídia aí, que é contra nós, a gente não tem de tampar os ouvidos para eles, né? Agora tem que pegar a verdade para as pessoas que não sabem. O mundanismo está no coração deles, ensina uma doutrina sem ser o nosso. A nossa doutrina que nós aprendemos é a santidade, andar por dentro e por fora, não só nas vestes, mas por dentro também, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros e pregando aquilo que Deus manda, né?
E as pessoas que dizem que servem a Cristo, que guardam a doutrina do seu próprio interesse, das coisas do mundo, então essa doutrina não é de nós. Essa doutrina não é perfeita, essa doutrina é uma falsa. A doutrina verdadeira de Cristo, a doutrina é santidade, é por dentro e por fora, que o povo veja que você é crente. E às vezes está com uma doutrina da carne, as pessoas nunca vão perceber que você serve ao Senhor, porque não tem o sinal do Espírito Santo, porque não tem o brilho da verdade. Porque quando a pessoa tem o brilho do mundo, ninguém conhece, ninguém sabe que é crente. Vamos ouvir mais uma palavra com a pastora aqui, falando sobre vestes santa. A palavra fala, a palavra dita as regras, dita os padrões para nós nos vestir na face dessa terra. A santidade é do corpo, alma e espírito. Se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, tem os padrões de Deus para ele ser vestido nessa terra. Como diz Deuteronômio 22:5, não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é o Senhor teu Deus. É o primeiro padrão que Deus deu para Israel, sobre veste assim, feminina e masculina, deu para Moisés, no tempo de Moisés, mas atravessou para o Novo Testamento, também Deus exige a padronagem para nós no dia de hoje. Estou gravando esse vídeo porque tem aí um comentário aí no YouTube sobre aquela saia que eu oro no monte, sobre o comprimento. Não é o comprimento. Glória a Deus. Amados, no reino de Deus não tem lugar para radicalismo, não tem lugar para inquisição, Deus é contra o inquiridor, e não tem lugar para achismo. Tem padrões que Deus impõe a mim e a você, que quer morar no céu, que quer se santificar, que quer ter uma vida pautada nas páginas da Bíblia. Não é... Para concluir aqui, ainda vou colocar o restante para vocês. No livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 15, diz assim a Bíblia: bem-aventurados aqueles que guardam suas vestes, para que não ande nu e nem se vejam a sua nudez. Então, quando a pessoa ele está nu diante de Deus, igual o ímpio lá fora, é porque nunca foi transformado, porque o Evangelho de Cristo é transformação. Não pode ser a mesma pessoa quando era antes, na sua ignorância. Quando a pessoa aceita Jesus, tem de nascer da água e do Espírito. E tem pessoas que nascem só na água, é batizado só na água, mas no Espírito não tem nada. Continua no erro, continua com o mesmo pecado como antigamente. Mas hoje no adultério, tal, no fumo, no bebo, tal. Mas não largou o pecado das vestes imundas, né? Então as nossas vestes, nós temos de ter umas vestes por dentro e por fora. Não é só por fora também, né? Por dentro e por fora. Tem de ser os dois. Quando a pessoa é transformada por dentro, ele é transformado por fora. Então não pode ter escândalo para um crente que é fiel ao Senhor. Que muitos dizem, não, eu sou crente, mas você faz escândalo andando com as vestes escandalosas, né? Com as coisas do mundo igual ímpio. Então você nunca foi transformado. Quando a pessoa é transformada pelo Espírito Santo, tem de abandonar o mundo. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele, né? Aquele que for amigo do mundo é inimigo de Deus. Então nós temos de ser diferente. E a pastora Nadia está falando aqui sobre as vestes, né? Vamos ver o restante dela. Vamos ouvir aqui o restante. Que o missionário Davi Miranda pregou sobre a Deus é amor, soltou essa doutrina no tempo do missionário, que a saia tinha que ser no meio da perna das irmãs. Isso é inquisição. E no reino de Deus, Deus é contra o inquiridor. Vocês sabem da história da Inquisição Papal, da fogueira, né, da Arena dos Leões? Que queria impor, inquirir dos cristãos, que servisse à igreja mãe, como eles chamavam, e quem não aderisse ao catolicismo era morto. Nas fogueiras, era lançado aos leões. Glória a Deus. E hoje tem inúmeras ameaças, radicalismo na mente de pastores que não compreendem as escrituras, não compreendem a palavra de Deus. Uns, né, abrem a porta para o mundo.
outros fecham a porta. E meus padrão de Deus é padrão de Deus, não tem que ter achismo, radicalismo, ser radical, inquirir tudo que tem que inquirir. Glória a Deus. Olha, se eu uso uma saia no tornozelo é problema meu. A finalidade da roupa é... Amém, meus irmãos? Eu estou terminando aqui agora e vou já deixar no finalzinho essa mensagem para vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês, cada dia mais. Vocês estão acompanhando meu canal também, inscreva-se, deixe seus comentários. E a pastora Nadir, ela é uma mulher de Deus que prega a verdade. Vou trazer mais vídeos, e seja bem pequenininho aí, vocês vão recordar, né, a trajetória da pastora Nadir, pregando o Evangelho, e muitos vão recordar, né, que vale a pena nós participar, vale a pena nós ficar juntos trabalhando. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. A finalidade da roupa é cobrir o corpo, e trazer moral, pudor para o corpo. Glória a Deus. Esse é o padrão de Deus. Não importa. Depois do joelho, quem escolhe o cumprimento sou eu. E Deus conhece o meu coração, conhece o teu coração. Se você não vai pôr um vestido longo por moda, Ele sabe. Deus sabe todas as coisas, porque é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em toda parte como o ar que eu e você respira. Ele sabe que você não está usando uma saia comprida por moda. Eu não uso por moda, eu uso porque desde que eu era do mundo, eu nunca gostei das minhas pernas de fora. Glória a Deus.